Brasília, ano de 2009. Uma cidade que a gente conhece pelo poder, pelas linhas retas, por uma ordem quase que planejada. exato. Mas em um apartamento na 113 Sul, uma das quadras mais nobres, essa ordem foi, assim, brutalmente quebrada. Totalmente. No dia 31 de agosto daquele ano, a polícia conta uma cena de horror. Os corpos do ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela, Da esposa dele, Maria Carvalho Vilela, e da funcionária da família, a Francisca Nascimento da Silva. e o que chocou foi a violência. Foram 73 facadas. Um crime que, sem exagero, abalou as estruturas da capital. E é justamente por isso que a gente está aqui. Vamos mergulhar fundo na jornada complexa e muito controversa desse caso. Exato. A gente vai desde a cena do crime, passando por uma investigação que parece roteiro de filme, até as decisões mais recentes da justiça, que viraram tudo de cabeça para baixo de novo. É isso, vamos tentar desvendar as camadas do que ficou conhecido como o crime da 113 Sul. Vamos lá. Certo, para começar a entender a dimensão disso tudo, a gente precisa saber quem eram as vítimas, né? Não eram pessoas quaisquer. De forma alguma. O José Guilherme Vilela era uma figura proeminente em Brasília, um advogado muito respeitado, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral. O homem do poder. Sim, um homem que transitava nos mais altos círculos. Ele, a esposa, a Maria, e a Francisca, que trabalhava com o casal há mais de 30 anos, era praticamente da família. Nossa. Foram encontrados ali. A polícia chegou no dia 31 de agosto, mas a perícia indicou que o crime tinha acontecido dias antes, provavelmente no dia 28. E essa brutalidade, 73 facadas, o número por si só já é assustador. Sim, Isso sugere um nível de raiva, de ódio, que vai muito além de um simples roubo, certo? exatamente. A violência extrema indicava algo pessoal, sabe? Quase como um recado. E tudo isso numa das áreas mais seguras e vigiadas de Brasília. O impacto foi imediato. E a pressão por uma resposta Gigantesco, eu imagino. gigantesca. E talvez essa pressão toda explique, mas claro, não justifique, o rumo que a investigação tomou logo no começo. E que rumo foi esse? Porque o início da investigação foi, para dizer o mínimo, bizarro. Bizarro é uma boa palavra. A primeira fase, liderada pela delegada Marta Vargas, foi marcada por erros que parecem inacreditáveis hoje. É aqui que entra a história da vidente. É exatamente aqui. É um dos pontos mais lamentáveis do caso. Em vez de seguir pistas materiais, lógicas, a delegada deu ouvidos a uma suposta vidente, Rosa Maria Jacques. Peraí, eu preciso parar aqui. Uma vidente, numa investigação de triplo assassinato na capital federal. Pois é, e a vidente procurou a polícia dizendo que teve uma visão. Uma visão de onde estava a chave do apartamento e que essa chave levaria aos assassinos. E eu li que a alegação dela era que a foto do ex-ministro num jornal piscou pra ela. Isso é surreal. Como uma delegada leva isso a sério? É a pergunta que todo mundo fez. E esse ponto é crucial, porque ele não é só um detalhe bizarro da história, sabe? Ele mostra que desde o primeiro minuto, a investigação estava disposta a operar fora de qualquer método. Claro. Se você abre a porta para o sobrenatural, todo o resto pode ser contaminado. E foi o que aconteceu. Seguindo essa pista, a delegada Marta Vargas prendeu 3 jovens. 3 rapazes que não tinham absolutamente nada a ver com o crime. E as consequências disso foram devastadoras, não só para os inocentes, mas para a própria delegada, né? Sim. A farsa foi descoberta. Anos depois, em 2016, a Marta Vargas foi condenada a mais de 16 anos de prisão. E por crimes gravíssimos. Gravíssimos. Falsidade ideológica, fraude processual e, o pior de tudo, tortura. Ficou provado que ela plantou a chave e forçou as confissões dos rapazes. Um agente que trabalhava com ela também foi condenado. Então, com essa primeira investigação, completamente desmoralizada, eles basicamente tiveram que apertar o reset depois de quase um ano perdido. E aí? Para onde a polícia foi? Aí a investigação muda completamente de rumo. Um ano depois do crime, em setembro de 2010, surge uma nova tese. Um novo alvo. E quem era? A polícia passa a investigar e indicia a filha do casal, a arquiteta Adriana Vilela, como a mandante do crime.
A motivação apontada: desentendimento familiar e interesse na herança. E como eles chegam até ela? Foi um salto direto ou teve um elo no meio do caminho? Teve um elo. 2 meses depois de indiciarem a Adriana, a polícia chega num nome que se tornaria central em toda a trama: Leonardo Campos Alves, o ex-porteiro do prédio. Ele mesmo. Ele foi localizado e preso em Minas Gerais. E é a partir da prisão dele que o caso entra numa nova fase, a das confissões contraditórias, que se tornam o pilar de toda a acusação. Vamos detalhar isso. O que o Leonardo disse quando foi preso? Então, no início, na primeira versão dele, o Leonardo confessa ao crime. Ele diz que teve ajuda do sobrinho, Paulo Cardoso Santana, e que o motivo foi latrocínio. Roubo seguido de morte? Isso. A intenção, segundo ele, era levar dólares e joias do apartamento. E nessa versão, ele nega enfaticamente que tenha sido contratado por alguém. O que faz sentido. É uma narrativa clássica de crime patrimonial que deu terrivelmente errado. Mas essa história não se sustentou. Não mesmo. Depois de alguns depoimentos, a história vira 180 graus. A partir do 5º depoimento dele, o Leonardo muda tudo. Tudo? Tudo. Ele passa a afirmar que sim, foi contratado, e a mandante seria a Adriana Vilela. O valor combinado seria de $27 mil para ele simular um assalto e matar os pais dela e a funcionária. Nossa! E qual a explicação para uma mudança tão drástica? Ele simplesmente decidiu mudar a história, implicando a filha das vítimas? A defesa da Adriana sempre alegou que ele foi pressionado a mudar o depoimento para que a história se encaixasse na tese que a polícia já tinha, né? Entendi. E nessa nova versão, qual era o papel dele? Nessa nova e definitiva versão, o Leonardo convenientemente se distancia da cena do crime. Ele diz que planejou tudo, mas que nem sequer subiu ao apartamento. Os executores teriam sido o sobrinho dele, o Paulo, e um amigo, Francisco Mairlon Aguiar. Ok. Então, o pilar da acusação contra a Adriana era essa confissão de um réu que mudava de versão. É uma base bem instável, para dizer o mínimo. Muito instável. A promotoria devia saber disso, então eles precisavam de algo mais. Algo que parecesse irrefutável, certo? Imagino que é aí que entra a tal da prova científica. Exatamente. Eles precisavam de uma prova material que conectasse a Adriana à cena do crime, na data do crime. E eles acharam que tinham encontrado. O famoso laudo papiloscópico, o laudo número 15.000. A polícia encontrou uma impressão parcial da palma da mão da Adriana na porta de um armário. E aí pediram aos papiloscopistas do Instituto de Identificação uma tarefa quase impossível: determinar a idade dessa impressão. Determinar a idade de uma impressão digital. Como assim? Como isso funciona? Pois é. E o dilema era o seguinte: a Adriana nunca negou ter estado lá. Ela dizia que esteve no apartamento 20 dias antes do crime, o que seria normal. Certo. Se a impressão tivesse essa idade, a defesa dela se fortalecia. Mas a acusação precisava provar que ela esteve lá perto do dia 28. Se a impressão fosse mais recente, com 5 dias, por exemplo, isso a colocaria na cena do crime. E qual foi a conclusão do laudo? A conclusão foi um golpe para a defesa. Os peritos disseram que, com base na degradação da impressão, ela teria sido deixada ali entre 3 e 9 dias antes da coleta. Ou seja, batia com a data do crime, não com os 20 dias que ela alegava. Exatamente. Nossa, isso parece um checkmate para a defesa. Como é que se contesta uma prova dessas que vem com uma aparência de ciência exata? Pois é, parecia. Mas o problema estava no método. E a primeira contestação, e isso é surpreendente, veio de dentro da própria Polícia Civil. O laudo gerou uma verdadeira guerra de peritos. Como assim? O Instituto de Criminalística, que é um órgão superior ao Instituto de Identificação, foi chamado a dar um parecer sobre o laudo dos colegas. E a conclusão foi demolidora. O laudo não tinha sustentação técnico-científica suficiente. Guerra interna na perícia, então. O que eles alegaram de falha especificamente? Apontaram várias coisas. Primeiro, a metodologia usada para datar a impressão não era validada pela comunidade científica.
Simplesmente não existe um método consagrado para isso. Eles não consideraram variáveis cruciais, tipo a força do toque, se a mão estava suada, a umidade do ambiente. E o pior, a própria bibliografia usada no laudo original reconhecia a falta de uma metodologia confiável para isso. Pera, quer dizer que os próprios artigos que eles citaram para basear o trabalho diziam que o trabalho não era confiável? Exato. A ironia é tão grande que um dos advogados de defesa, o Kakai, chegou a dizer que os peritos mereceriam o Prêmio Nobel de Química e de Física se o que eles fizeram fosse sério. Entendi. A metodologia era, no mínimo, questionável? Para não dizer outra coisa. E artigos científicos que vieram depois, um deles até coassinado por um dos autores do laudo, admitem que datar impressão digital ainda é algo experimental, não está pronto para ser usado num tribunal. Mesmo assim, com confissões instáveis e uma prova científica contestada pela própria polícia, o caso foi adiante e resultou em condenações. Sim, com base nesse conjunto, o processo seguiu. O Leonardo e o sobrinho Paulo foram condenados em 2013, o Francisco Marlon em 2016. E a Adriana? E finalmente, em 2019, depois de um julgamento longo e super midiático, a Adriana Vilela foi condenada a 67 anos e 6 meses de prisão. A pena foi depois um pouco reduzida, mas a condenação foi mantida. Parecia o fim da história. Mas não era. E quando tudo parecia resolvido, mais de uma década depois, o caso dá uma guinada espetacular nos tribunais superiores. Uma reviravolta completa no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Em setembro de 2025, a sexta turma do STJ analisou o recurso da Adriana e anulou a condenação dela. Anulou. E qual foi a justificativa? Cerceamento de defesa. Os ministros entenderam que a defesa não teve acesso a tempo a depoimentos cruciais, que só foram entregues do 7º dia do júri. Isso impediu o trabalho dos advogados. O processo dela, então, voltou para a fase de coleta de provas. Isso por si só já é enorme, mas não parou aí, né? Não. No mês seguinte, em outubro de 2025, o mesmo colegiado analisou o caso do Francisco Mairlon, o apontado como um dos executores. E a decisão foi ainda mais drástica. O que eles fizeram? Anularam a condenação, determinaram um trancamento total da ação penal contra ele e a soltura imediata. Isso depois de ele passar 14 anos preso. Trancamento da ação e soltura imediata? Isso é muito forte. Qual foi o fundamento para uma decisão tão definitiva? O fundamento foi o que o próprio tribunal classificou como um erro judiciário gravíssimo. A condenação do Mairlon se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial. Ou seja, aquelas confissões feitas na delegacia. Exato. As que depois foram retratadas em juízo. Isso viola diretamente o artigo 155 do Código de Processo Penal. E o que diz esse artigo, para ficar claro? De forma simples, ele proíbe que um juiz condene alguém usando só provas da fase de investigação. Qualquer prova do inquérito precisa ser confirmada em juízo sobre o que a gente chama de crivo do contraditório, onde a defesa pode contestar. E no caso dele, isso não aconteceu. Pior! No caso do Mairlon, as provas produzidas durante o processo judicial, na verdade, apontavam para a inocência dele. Condená-lo só com base na delação lá do começo foi, na visão do STJ, uma ilegalidade flagrante. Então, vamos recapitular a trajetória. Impressionante! Um crime brutal, uma primeira investigação desastrosa com vidente e tortura. Uma segunda linha construída sobre confissões que mudavam o tempo todo e uma prova pericial super contestada. E tudo isso culmina em condenações pesadas e agora, 16 anos depois, anulações por falhas processuais gravíssimas. O que esse caso revela sobre o nosso sistema de justiça é profundo, sabe? Ele mostra a facilidade com que provas frágeis, sem validação científica, podem influenciar um júri. E, ao mesmo tempo, mostra a importância das instâncias superiores. Exato. O papel do STJ como um filtro para corrigir o que consideram erros fundamentais. E essa disputa interna entre os órgãos de perícia já é um sintoma claro de uma disfunção no sistema. E o impacto humano de um processo tão longo e conturbado é devastador em todas as frentes. Exatamente. Para a memória das vítimas, a busca por justiça se perdeu nesse labirinto de batalhas processuais. Para os acusados, como Francisco Mairlon,
significa passar 14 anos na prisão por uma condenação que a justiça agora diz ser ilegal. E para a confiança da sociedade no sistema, fica uma sensação de que ele pode falhar de forma espetacular. Tanto na hora de investigar, quanto na hora de julgar. E isso nos leva a uma reflexão final. Um processo judicial busca a verdade. Mas quando a investigação começa com o sobrenatural, se apoia em ciência questionável e termina anulando sentenças por violação de direitos, a que verdade é possível chegar? Pois é. Talvez o legado do crime da 113 Sul não seja a resposta de quem cometeu o crime, mas uma pergunta incômoda sobre a capacidade do nosso sistema de encontrar essa resposta sem se perder completamente no caminho.